a possibilidade de se estabelecer um mandato fixo no Supremo Tribunal Federal aumentou a tensão entre o STF e o Congresso. Vou dar então colocar no gerador de caractere tensão entre STF e Congresso. Os senadores reagiram às declarações do ministro Gilmar Mendes, que questionou a proposta. Nas redes sociais, o ministro afirmou: é comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais da Europa. Entretanto, o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Ele finaliza questionando por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo. Uma reação dura do ministro, talvez o ministro mais influente do Supremo Tribunal Federal. Decano, né? O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro mais influente, ministro inclusive com doutorado na Alemanha. Mas em resposta, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e autor da PEC que propõe a fixação de mandatos, afirmou que o ministro Gilmar Mendes está redondamente, isso entre aspas, e diz que, abre aspas, a proposta não tem nada de mais não ser impor ao Supremo o sentimento de que eles não são semideuses e que estão sujeitos a mudanças. Pegou pesado, hein? Fecha aspas. Ele completa dizendo que, entre aspas, com o mandato, os ministros certamente se sentirão como seres humanos normais. O senador do União Brasil, Sérgio Moro, também defendeu a fixação de mandatos e ressaltou que nas cortes europeias os magistrados têm mandatos de 10 ou 12 anos, sem possibilidade de recondução. Sérgio Moro ainda afirmou que estabelecer mandatos para os novos ministros do STF, e vale só para os novos, é claro, é mero aperfeiçoamento institucional, não é golpe ou retaliação. Vamos lembrar que na Alemanha nós temos 16 ministros para um mandato de 12 anos cada um. E o número de processos é 10 vezes menor do que o movimento do Supremo Tribunal Federal no Brasil. 16 ministros, mandato de 12 anos. Na França, são 9 ministros, mandato de 9 anos para cada um. No Brasil, o cargo é vitalício, mas a Suprema Corte tem atuado além da mera verificação da constitucionalidade de leis ou atos normativos. Existem processos criminais, aumentou muito a competência, o âmbito de atuação do Supremo Tribunal Federal. Rafael Macris, ministro do STF, com mandato ou sem mandato? Bom, Capês, primeiro, vamos começar aqui e deixar uma questão bem clara que nenhum mandato de absolutamente nada que seja vitalício é saudável para qualquer tipo de coisa em qualquer lugar que seja. Essa é a minha opinião. Uma pessoa que entra em um cargo e ela tem a ciência e a tranquilidade de que não importa o que ela faça, ela vai ter o mandato para o resto da sua vida, até os 75 anos no caso do Supremo, dá uma tranquilidade e coloca essa pessoa em uma posição que ela acaba se deslocando completamente da realidade. Rafael Macris, nós temos aqui, vou interrompê-lo, nós temos aqui um chamado da direção, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, fala sobre esse tema, estamos aqui, vai falar sobre o tema da PEC, e aí voltamos para, inclusive, debatermos em cima das palavras do ministro com o Rafael Macris que estava falando. É o factual, Macris. Okay. O senhor com a PEC, presidente, aprovada na CCJ hoje, como é que o senhor está vendo isso? Deixa eu dizer, numa democracia, nenhum tema é tabu. E, portanto, tudo pode e deve ser discutido à luz do dia, e acho que o Congresso Nacional é o local próprio para o debate público. De modo que eu vejo com grande naturalidade a discussão sobre temas de interesse nacional. Eu compreendo. Compreender não significa concordar, mas compreendo. O Supremo, nesses 35 anos de reconstitucionalização do Brasil, acho que tem servido bem ao país na proteção das instituições de uma maneira geral, na proteção da democracia. Acho que nos últimos anos o Supremo teve um papel decisivo e salvou muitas vidas diante do negacionismo em relação à pandemia. Acho que em alguns momentos de sobressalto o Supremo foi um bom guardião da Constituição contra o autoritarismo, contra as posições extremistas.
O Supremo, como qualquer instituição democrática, é passível de críticas e não por outra razão tem votos divergentes aqui. Portanto, nem mesmo todos os ministros concordam com todas as decisões. Mas na vida democrática a gente convive com a discordância e com a diferença e a absorve e, no geral, se curva à vontade, eu penso, da maioria. De modo que eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Mas, enfim, o debate público no Congresso é legítimo e nós participamos também desse debate público. Portanto, das 3 proposições que tenho visto na mesa, uma de possibilidade de reversão de decisão do Supremo, essa eu vejo com muita ressalva, até porque nós já tivemos um precedente na história brasileira que foi a Constituição de 37 da ditadura Vargas. Não parece um bom precedente. A questão dos mandatos, essa discussão houve de maneira relevante na Constituinte que produziu a Constituição de 1988. Há 2 grandes modelos no mundo. Há um modelo que prevalece na Europa, dos tribunais constitucionais com mandatos, 12 anos, por exemplo, na Alemanha, e há um modelo americano, que é o que se adota no Brasil, que é o da vitaliciedade, aqui entre nós com aposentadoria compulsória aos 75 anos. Os 2 têm vantagens e desvantagens, para falar a verdade. Porém, como a Constituição escolheu um determinado modelo, pior do que não ter o modelo ideal é ter um modelo que não se consolida nunca. E por essa razão, eu também não vejo com simpatia, embora veja com todo o respeito, a vontade de discutir esse tema. E por fim, a questão da colegialidade é muito importante e acho que nós resolvemos isso internamente por decisão recente liderada pela ministra Rosa Weber, estabelecendo que todas as decisões em ações diretas têm que ser imediatamente levadas ao plenário. De modo que nós resolvemos a monocratização e em relação ao pedido de vista, em que, pelo que eu ouvi, eu ainda não consegui ler a proposta, seria um retorno da vista em 6 meses, a nossa solução é mais rigorosa, porque volta em 90 dias. Portanto, em síntese, eu acho que o lugar em que se fazem os debates públicos das questões nacionais é o Congresso, e, portanto, vejo com naturalidade que o debate esteja sendo feito, mas nós participamos desse debate também e, pessoalmente, acho que o Supremo, que talvez seja uma das instituições que melhor serviu ao Brasil na preservação da democracia, não está em hora de ser mexido. Presidente, o senhor vai conversar? Gente, a gente tem que ir para a sessão. O senhor vai ter algum tipo de reunião, presidente, com o Congresso, com o Pacheco? Eu tenho a melhor relação possível com o Congresso Nacional. Tenho a melhor relação possível com o presidente do Senado, que é uma figura fidalga, democrática, um advogado de sucesso, servindo ao país. Não temos nenhum tipo de problema. E da mesma forma com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, temos o melhor diálogo possível e a capacidade de dialogar não exige concordância, exige apenas um espírito de boa fé e de boa vontade. E isso acho que todos nós temos. Obrigada. Última dúvida. Muito bem. 2 perguntas eu quero fazer aqui, começando pelo Rafael Macris. Primeira pergunta, vocês são a favor de ministro do Supremo ter mandato fixo ou a favor da vitaliciedade? Primeira pergunta. E segunda pergunta, o Congresso Nacional não tem o direito de aprovar uma PEC fixando o mandato? É inconstitucional o Congresso Nacional emendar a Constituição e introduzir mandato fixo para os futuros ministros do STF? Rafael Macris. Bom, Capês, como eu disse, né, é por essas e outras que a população perde cada vez mais a confiança no Supremo Tribunal Federal aqui no nosso país. Como eu disse, nenhum mandato, absolutamente nenhum mandato vitalício, ele é saudável para qualquer coisa em qualquer lugar. Não dá, a pessoa se acomoda. Hoje a gente pode observar que ninguém, apesar da gente ter o rito de ministro supremo poder ser deposto pelo Senado, impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso nunca vai acontecer. Essa é a verdade, nunca vai acontecer. Os congressistas têm medo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Fernando Capês.
Todos os processos de tudo que acontece lá dentro vai para o Supremo. Você acha que algum deputado, algum senador vai se colocar contra, você acha que quem individualmente, contra você acha que quem tem medo? Mandato tem medo? Quem tem mandato tem medo, Capês. Entendi. Isso é um completo absurdo. E mais do que isso, mais do que tempo definido para mandato do ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente tem que discutir outra coisa aqui no nosso país. A gente tem que discutir o rito de escolha desses ministros. Perfeito. A gente tem que discutir o rito de escolha, Capês. Não dá para a gente ter decisões do presidente da República, precisa ter notável saber jurídico. Beleza. A gente viu qual foi o último ministro que foi escolhido e o que ele fez no passado para poder estar lá. Isso é claro para todo mundo, a gente não precisa falar aqui. Você é a favor de que haja mandato? Com certeza. E você acha que é inconstitucional fixar mandato, a Constituição? Eu acho que não. O Congresso tem condições de fazer isso, Capês. Então, nós temos 2 votos aqui. Um voto dizendo que tem que ter mandato e um voto dizendo que não há nenhuma inconstitucionalidade em aprovar o mandato. As 2 perguntas para Nelson Kobayashi. Não há inconstitucionalidade se o Congresso fizer isso, mas não deveria. Não deveria. Se fizer, tá valendo, não tem nada de legal, tem que botar para acontecer. Quer dizer que o Supremo não pode declarar inconstitucional a opção do Congresso em fixar mandato? Claro que não. É claro que há o direito adquirido daqueles que lá já estão. Então, todos os ministros que estão lá vão ficar até 75 anos por uma questão de segurança e de proteção da confiança deles como pessoas que entraram com a regra anterior. Mas não deveria o Congresso Federal, o Congresso Nacional, mudar a Constituição nessa questão do mandato. Até porque a vitaliciedade deve servir como uma trava que deve dar ao magistrado a segurança de decidir a favor ou contra, agradando ou desagradando. Até porque se alguém tiver um mandato no Supremo, quando estiver chegando próximo do final, ele vai começar a querer pensar na vida. E é perigoso, não que isso vá acontecer, mas vai abrir margem de negociação com questões futuras, seja com empresas que têm processo no Supremo Tribunal Federal, e essa pessoa vai poder, esse ex-ministro vai poder ser um advogado dessas empresas, ou com o próprio poder público nos cargos importantes. E só mais uma coisa, a gente tem a segurança jurídica o tempo todo sendo afrontada no nosso país. A gente tem mudança do Supremo mudando do dia para a noite, entendimento que era súmula já não vale mais. Imagina só como ficaria trocando a composição todos os anos. Isso iria prejudicar ainda mais a segurança jurídica que a gente precisa. Eu não concordo com uma coisa aqui, Capês, que ele falou que com relação a interesses futuros dos ministros. Hoje, você vê esposas de ministros, você vê parentes de ministros, você vê várias pessoas que têm seus escritórios jurídicos. Mas eu pergunto o seguinte, eu quero saber, Diego Tavares, eu quero saber de você se você concorda com as 2 colocações feitas pelo Diego Tavares. Eu vou pelo Nelson Kobayashi, faz um alter ego, né? Você acha, número 1, você é a favor dos mandatos de fixo de ministro? E segundo, é inconstitucional a fixação desse mandato? Começando pela segunda pergunta, professor, é constitucional, como disse o Nelson, mas eu concordo que ministro do Supremo Tribunal Federal tinha que ter mandato por um simples fator, Nelson. Insegurança jurídica, atendimentos, às vezes, de interesses pessoais dentro do Supremo Tribunal Federal, são coisas que já existem hoje e hoje são vitalícios. Então, evidentemente, nós temos um modelo que falhou. Então, eu acompanho mais o pensamento do Rafael de que, realmente, quem tem mandato vai se preocupar muito mais com a função que está exercendo. Fora que, em pleno 2023, com toda a evolução que nós tivemos nos princípios democráticos, nas democracias pelo mundo, um cargo vitalício numa democracia não me parece de bom tom. E o Supremo, gente, é só a ponta do problema. Nós temos outros cargos vitalícios muito perigosos também no Brasil, como, por exemplo, de ministro de Tribunal de Contas, que é algo que também precisava ser discutido para que também tivessem mandato. Cargo vitalício não combina com democracia e deveriam todos acabar, até porque quem está num cargo e sabe que vai ficar lá independentemente de qualquer coisa, não vai ter o mesmo comprometimento de alguém que sabe que está lá por tempo determinado. Agora eu estou curioso. Claro. Eu acredito que o nosso Felipe Monteiro deva ser contra a fixação de mandatos. Eu quero ouvir. Mas eu estou curioso se ele acha inconstitucional o Congresso Nacional optar pelo modelo europeu de fixação de mandatos. Ou se ele é obrigado a manter esse modelo permanentemente. Tô curioso. Capês, agora eu posso estar falando besteira porque eu concordo com o Couto. Tá. Um insight de lucidez do Felipe Monteiro agora. Posso estar falando uma besteira. Tem que virar corte no Instagram da Jovem Pan, hein? Eu concordo com o Couto. Então, ou seja... Tô certo, né, Pepe? Eu acho que estou errado. Tô certo. Acho que estou errado. Mas, assim, primeiro que essa discussão é uma discussão completamente desimportante.
completamente periférica e completamente perfumaria, né? Você não muda a estrutura do Supremo Tribunal Federal colocando mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E o problema do Brasil é que a gente discute os casos de forma casuística. É impressionante, a gente discute o caso de uma forma completamente superficial. Eu lembro quando a Dilma era presidente da República, o Congresso resolveu aumentar de 70 para 75 anos a aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal porque estava com medo da indicação da Dilma. E agora está fazendo o caminho inverso. Não, peraí, tem uma coisa errada. Os ministros ficam tanto tempo no STF que é preciso reaver o tempo do ministro do STF. Só subiu para 75 por causa da expectativa de vida, que subiu também. O segundo ponto que eu acho importante também destacar, né? Esse argumento que fala que mandato não ter mandato é antidemocrático, é um argumento que não sobrevive a uma análise de experiência internacional. O maior modelo de democracia do mundo, que é os Estados Unidos, por exemplo, tem como membros da Suprema Corte americana ministros sem mandato, cargo vitalício, né? Ou seja, a questão é que nesse assunto tem pontos positivos e pontos negativos, né? Tudo faz parte do modelo de direito constitucional que você quer para o Brasil. Agora, a questão por trás dessa discussão é porque as pessoas não concordam com a indicação do presidente da República em relação aos ministros do STF. Então, vamos mudar a forma de indicação. Vamos discutir, por exemplo, colocar no direito brasileiro a cláusula de minoria. O que é cláusula de minoria? É uma cláusula do direito alemão, por exemplo, Capês, que fala que o Congresso tem que dar o voto de 2/3 para aprovar, por exemplo, o ministro da Suprema Corte de um país. Agora, o Felipe, você achou o ministro Barroso, eu achei ele bastante ponderado. Ele falou que discorda. Discorda. Aquela questão do Congresso suspender a decisão do Supremo, está claro que é inconstitucional. Mas a questão do mandato, ele disse que discorda. É uma discussão assim. Eu acho que não é inconstitucional, não. Assim. Se quiser colocar um mandato assim no Brasil. É uma decisão do Congresso. Mas é bom lembrar o seguinte: que o mandato só vai servir para os próximos ministros. Ou seja, a configuração da Suprema Corte do Brasil será a mesma. Não vai mudar em nada. Até porque a Constituição Federal prevê o direito adquirido. Né? Ou seja, os ministros que lá estão têm que ficar ou podem ficar até completar 75 anos. Então, a gente está fazendo uma discussão que, se mudar, vai alterar a situação dos ministros daqui a 30 anos. Pessoal, vamos dar uma pausa. Vamos retomar o debate, estamos falando que também é um debate muito importante sobre o STF. Quer fazer algum comentário? Não, só queria falar rapidamente disso, que é uma oportunidade para o governo de São Paulo deixar o Guilherme Piá efetivo na Secretaria de Agricultura, que é um cara que é da área, ele é da região do Pontal do Paranapanema, tem um excelente trabalho em relação a essa área da agricultura, estava na frente do ITESP e eu acho que poderia ser uma oportunidade. Está aí o lobby do Nelson Cobarão. É um testemunho, que eu conheço. Negócio, que é o seu testemunho. Mas quem estava falando aqui, eu acho que era o Felipe Monteiro, né? Porque, aliás, só ele está falando no programa. Dá para você deixar, dá para você respeitar os seus colegas, deixar os outros falarem também? Ele está nervoso. Só você quer falar? Mas pode falar que nós estamos querendo. Mas eu terminei. Rafael Macris pode interromper a qualquer momento, viu? Ele está muito. Ele não deixa ninguém falar. Máquina. Ele não deixa ninguém falar. E quando a gente vai interrompê-lo, ele faz cara de beicinho, que está tristinho, não sei o quê. Então, com a palavra, Felipe Monteiro, qual a sua questão? Você, então, entende que não é inconstitucional, que o Congresso Nacional tem, sim, poder para fixação de mandato? Não, eu terminei minha fala, mas, em resumo, Capês, claro que esse tipo de assunto é um tipo de assunto que pode ser debatido no Congresso Nacional. Nenhum problema, né? Mas esse assunto e essa proposta não vai mudar a forma de estrutura do STF. O que vai mudar a forma de estrutura do STF é repensar o papel do STF, fazer uma reforma constitucional ampla, de modo a deixar o STF só julgando matérias materialmente constitucional, né? Até porque a nossa Constituição é tão ampla, né, que todos os assuntos acabam na Constituição Federal, né? Mas tem matérias como aquela relacionada com o federalismo, com a questão da República, com os direitos fundamentais, que são matérias constitucionais. Essas matérias, sim, o Supremo Tribunal Federal deveria julgar e deveria se ater e se restringir na sua atividade. Mas isso tem que ser feito com uma reforma do sistema constitucional no Brasil. Tá. Bom, vou abrir para a mesa, começando pelo Rafael Macris. Nós tivemos na segunda-feira, o jornal Folha de São Paulo abriu com a seguinte matéria na página principal do Caderno de Política, né, a página 4, de que os mesmos métodos empregados pela Lava Jato, prisões prolongadas para forçar colaborações premiadas, medidas cautelares sem contemporaneidade, ou seja, sobre fatos antigos,
penas muito elevadas, excessivas, estariam sendo praticadas agora pelo Supremo. O mesmo Supremo que invalidou as decisões de primeira instância. Agora, quando existe uma pena muito elevada em primeira instância, não há problema, porque você tem outras instâncias recursais. Quando ela vem pelo Supremo Tribunal Federal, penas de 17 anos, 12 anos, agora nos últimos atos do 8 de janeiro, não tem a quem recorrer. Você acha que esse tipo de coisa pode estar levando uma parte da bancada do Congresso Nacional e até mesmo da base aliada do governo a procurar estabelecer? Você acha que pode ser uma retaliação ou você acha que realmente é fruto de uma composição política, de uma necessidade? Qual a sua visão? Com certeza, Capês, mas na minha opinião, mais do que essa questão de penas a mais do que deveria ser, em certo senso, é a impunidade que a gente vê hoje dentro do Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, por conta da demora para os julgamentos. O que a gente mais vê hoje é prescrição de processo contra políticos que têm o foro privilegiado, que simplesmente ficam enrolando e não avaliam a questão. Então, isso que é um grande problema, na minha opinião, frente à quantidade de pessoas que a gente tem hoje no Brasil com foro privilegiado. Qualquer outro país desenvolvido que você vai, qualquer outra democracia consolidada que você observa, não tem essa quantidade de pessoas com foro privilegiado como tem no Brasil. E qual que é o recurso? Todos os processos desse pessoal vai ser julgado no Supremo. O Supremo hoje está com 23 mil processos para julgar. Ele prioriza aqueles processos que eles querem e acabam não julgando e prescrevendo e a impunidade come solta no país. Então esse é um grande problema, na minha opinião. Diego Tavares, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é um dos maiores constitucionalistas do Brasil, não há dúvida, foi o primeiro a escrever os comentários à Constituição Federal, um livro, e o outro foi o Ives Gandra com o saudoso Celso Bastos. Então, eu tenho doutorado em Harvard, é uma pessoa muito preparada, não há dúvida. E ele diz o seguinte: há dois modelos. O modelo europeu, Estados Unidos, Alemanha, França, que fixam mandatos para os ministros do Supremo, e o modelo vitalício da Suprema Corte Americana. Você acha que também a revisão para se aproximar do modelo europeu é porque o Supremo tem se afastado do perfil da Suprema Corte norte-americana, que é uma Suprema Corte que faz mais análise de questões mais superficiais? Você tem 92 mil processos hoje no Supremo Tribunal Federal, você não tem 1000 processos na Suprema Corte dos Estados Unidos. Ou seja, a Suprema Corte é uma corte constitucional, evidentemente. Isso pode ter influenciado também. Claro que o Felipe Monteiro, que estudou nos Estados Unidos, vai poder falar sobre isso depois que o Diego... E ele já está aqui fazendo caras e bocas. Só espera um pouquinho, eu quero ouvir o seu colega, que é advogado também, experiente. Eu quero ouvir também posso falar, viu, Felipe Monteiro? Mas você sabe que hoje está curioso aqui, porque mesmo com o PP na mesa, nós estamos em harmonia aqui, porque o PP disse a respeito da necessidade de redução das competências do Supremo, aí o Rafael falou do fim do foro privilegiado. Sim, mas você acha que o fato do Supremo está se afastando do perfil da Suprema Corte Americana, isso pode também influenciar na fixação de mandato? É exatamente isso, professor, porque a nossa Suprema Corte parece que pega o pior dos dois modelos, e isso acaba culminando nesse ativismo judicial tão acentuado que nós temos hoje. Claro, a Suprema Corte Americana são ministros vitalícios, mas julgam poucas matérias. A competência da Suprema Corte Americana é muito menor em relação à nossa. Já as cortes europeias têm um pouco mais, não do tamanho da competência do Supremo brasileiro. As cortes europeias também, em relação ao nosso Supremo, têm uma competência diminuída, mas acabam julgando casos concretos também, como ocorre aqui no Brasil. E claro, essa determinação de que ministros aqui no Brasil tenham mandato se deve ao fato de que realmente a nossa Suprema Corte tem se aproximado muito mais do perfil europeu do que do perfil americano, que novamente julga uma quantidade julga matérias de forma mais abstrata, realmente se atendo ao texto constitucional, deixando para as instâncias inferiores os casos concretos. Nelson Kobayashi, que é um professor, é um estudioso também sobre o tema, qual a sua avaliação, professor Nelson Kobayashi? Isso pode ter influenciado ou não? Depois vamos ouvir o nosso querido Felipe Monteiro. Sim, influencia sim. Mas tem um detalhe que eu queria comentar, que você falou da matéria da Folha, que compara, né, as ilegalidades da Lava Jato com o que a gente tem visto hoje, e eu acho que é muito parecido. Não é pouco parecido, é muito parecido o que a gente teve lá atrás com o que a gente tem agora. A gente só não vê a mesma reação, Capês. E aí eu não sei quem é mais hipócrita, quem defendia a Lava Jato e agora não defende o que está acontecendo, ou quem atacava a Lava Jato, com razão inclusive, e agora não ataca.
A gente tem excesso de prisão preventiva, sem o devido processo legal. A gente tem acordo de delação premiada, no caso do Mauricídio, por exemplo, sem participação do Ministério Público, o que lá atrás já foi entendido como inconstitucional. A gente tem decisão recente que fala que tem que ter a participação do Ministério Público, e aí eu já vou me antever para o PP poder falar sobre isso. O PP fala que na ação direta de inconstitucionalidade foi entendido que a Polícia Federal pode sim fazer a delação premiada. Só que depois disso, a gente teve uma decisão, um caso concreto, que fala sim, pode, não anula a decisão anterior, mas mesmo com a Polícia Federal fazendo o acordo de delação com o delator, há de se haver a participação do Ministério Público, que é o dono da ação penal, senão o negócio é nulo, tanto que casos foram anulados com esse entendimento. Só que agora ninguém fala nada disso, Capês. Lá na Lava Jato tinha muita crítica, agora as pessoas não criticam mais. Felipe Monteiro, você acha que, por exemplo, o crime de atentado à democracia e golpe de Estado, condenar por um e por outro não configura bis in idem? Essas penas, você está de acordo? Eu acho que 17 anos é uma pena proporcional, uma pena maior do que de um estuprador, uma pena maior do que um latrocínio, maior do que um homicídio simples, por exemplo. Você está de acordo com isso? Qual a sua avaliação? E se isso tem gerado uma reação que parte da mídia tenta caricaturar, dizendo a reação conservadora. Qual a sua avaliação? Essa decisão, inclusive, foi a decisão do Barroso, no processo que julgou os 4 primeiros vândalos do 8 de janeiro, né? Ele teve essa posição que ele achava que fosse bis in idem, né, e um crime absolvia o outro, né? Mas o Capês... André Mendonça também. André Mendonça também. Agora, 2 pontos que eu acho principal aqui, né, da discussão. Primeiro é o seguinte, né, o STF, o senhor, ele decidiu claramente na ADIM que é possível a Polícia Federal e as polícias fazerem acordo de delação premiada, não é? O caso concreto que você está falando aqui, que foi o caso do Sérgio Cabral, do governador do Rio de Janeiro, né? O processo dele já tinha ação em curso do Ministério Público. Aí, realmente, tem ação em curso do Ministério Público, já tem a denúncia, né? Felipe, já tem só para não ficar muito particularizar a discussão, nós estamos falando de um tema mais amplo. Não, porque o telespectador senão se perde. Falou isso. Sim, você falou, mas eu queria que você focasse no tema principal. É impressionante porque, assim, porque você não deixa terminar um raciocínio. Não, por favor, pode terminar. Só para não... Entendeu? Tá, é impressionante, é impressionante. Em relação às Supremas Cortes do mundo todo, né? Eu não acho que o Supremo Tribunal Federal no Brasil está indo de forma contrária à Suprema Corte americana, né? Eu falei aqui, quem decidiu sobre a questão do aborto nos Estados Unidos foi a Suprema Corte americana, não foi o Congresso americano, né? Quem decidiu sobre a questão da segregação racial nas escolas dos Estados Unidos foi a Suprema Corte americana. Ou seja, no mundo todo, né, as Supremas Cortes têm um papel de tentar ser mais progressista em relação à sociedade, né? E eu não estou aqui advogando do papel iluminista do STF, não, né? O Barroso, por exemplo, por ser acadêmico e escrever em muitos artigos dele, né, a gente sabe o que ele acha do STF, né? O Barroso entende que o STF é uma entidade iluminista. O que é iluminista? Aquela entidade que pode empurrar a humanidade. Mas o fato que tem matérias de políticas constitucionais, e eu vejo que o Supremo Tribunal Federal, ele decide essas questões. Perfeito. Não, porque eu vou ter que chamar um intervalo agora. Queridos colegas da mesa de debate, eu pessoalmente vejo o Supremo Tribunal Federal um órgão de proteção das liberdades públicas e da garantia constitucional. Eu tenho dificuldade de enxergar o Supremo Tribunal Federal proferindo condenações com penas elevadas, quando isso deveria ficar para a primeira instância, salvo casos excepcionais de foro privilegiado. Porque ao concentrar essa competência, você tira o direito de recurso da pessoa que foi condenada. Você tira a possibilidade do Supremo analisar a questão com mais vagar, com mais tranquilidade, depois de passado o calor, o clamor popular que envolve aquele caso. Isso pode sim, estou falando penas de 17 anos, 12 anos, pela dosimetria penal, se você seguir a doutrina, você vai ver que as penas elas fogem daquilo que está na doutrina e na própria jurisprudência. Isso poderia estar levando a uma reação do Congresso ou não, e se vocês concordam com essa visão de que o Supremo é um órgão para ser visto como protetor das liberdades, não como um órgão prolator de condenações elevadas. Começando com o Rafael Macris.
É um completo absurdo, né, Capê, isso que está acontecendo, na minha opinião, do Supremo Tribunal Federal tá desferindo essas penas tão elevadas para essas pessoas que estavam envolvidas aí nos atos de 8 de janeiro. Você vê idosos, mulheres, enfim, pessoas que estavam lá, que acabaram indo num grande movimento. É claro que os responsáveis, de fato, têm que ser penalizados. Agora, você vê essas penas de 12, 15, 17 anos para essas pessoas no Supremo Tribunal Federal, sem condição de recurso, é um completo absurdo. Porque você olha para o outro lado, no nosso país, você vê assassino, você vê estuprador, você vê ladrão, tudo em 3, 4, 5 anos solto por aí. Agora, você olha para o Supremo Tribunal Federal que está sendo feito, penas de 12, 15, 17 anos sem nenhum recurso para essas pessoas que estavam lá no dia 8 de janeiro. Então, para mim, está extrapolando completamente o que deve ser feito pelo Supremo. Bom, Nelson Kobayashi, está havendo uma retaliação ou não está havendo uma retaliação? Ou realmente o Congresso está sentindo uma necessidade de reequilibrar os poderes? Eu acho que o Supremo começou a esticar a corda demais com o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo agora, em especial no Senado Federal, está entrando nessa onda também. Essa movimentação toda em votar a PEC que tira poderes do Judiciário e que revê decisões do Judiciário, seja a PEC do marco temporal, a discussão a respeito do aborto, enfim, tudo isso que está sendo movimentado no Congresso, também é o Congresso reagindo, e eu acho perigoso, porque se os dois lados vão esticando a corda, uma hora vai arrebentar. E quem vai perder com isso é a nossa paz social, em especial institucional, entre os poderes da República. Capês, eu acho isso perigoso, sim. Diego Tavares, esse embate gera insegurança jurídica e inibe o investimento e acaba atrapalhando o crescimento econômico? Sem dúvida nenhuma, professor. Hoje o investidor que está lá fora, pensando em que país ele vai colocar o seu capital, quando ele olha para o Brasil e vê que ele pode iniciar uma atividade aqui e, em razão da nossa insegurança jurídica, essa atividade se declara, enfim, ilícita, encontrar diversos óbices em razão também desse conflito institucional que nós vivemos entre Congresso Nacional e Supremo, evidentemente que afasta muitos investimentos aqui do nosso país. E só para completar, esse conflito entre esses poderes, entre os poderes, por si só é inconstitucional. Afinal, a nossa Constituição diz que os poderes devem agir em harmonia, são harmônicos, independentes entre si. Felipe Monteiro. É que ele, se não ouviram aqui, o Capês fala rápido e pouco. Aí ele faz careta. Fala rápido e pouco, né? Fala rápido e pouco. Eu sou o último a falar e ele quer que eu fale rápido e pouco. Não, pode falar. Fala à vontade. Na próxima vez, sou o último, na próxima vez, então, Capês. Pode falar. Não, o que eu acho é o seguinte, primeiro ponto que eu acho importante, né? Eu, ao contrário da mesa, eu entendo que há competência do STF em julgar esses casos. Por quê? Porque há um princípio geral do direito chamado contempt of the court, que é a capacidade da Suprema Corte defender a si mesma. Se nos Estados Unidos, por exemplo, aquele ato no Capitólio ocorresse na Suprema Corte americana, com certeza quem julgaria o caso seria a Suprema Corte americana. Agora, não dá para você também não ver os excessos do julgamento da situação no STF, né? Não teve audiência de custódia na forma adequada, não teve a individualização das penas. Ou seja, há vários absurdos e várias ilegalidades no meu entendimento. E por que isso acontece? Porque o STF, apesar de ser competente, não tem estrutura institucional para atuar num processo como esse, com várias complexidades. Muito bem, é isso aí. E sem levar em conta também que são pessoas que não têm foro privilegiado e que teriam direito ao duplo grau de jurisdição, mas você tem a posição do desprezo à corte, o ataque à corte, contempt of court, que é o ataque à corte. Mas, veja bem, o Congresso Nacional está muito concentrado nessa questão do embate com o Supremo Tribunal Federal? Ou o Congresso Nacional tem outras preocupações também e não só brigar com o Supremo?